Não deixemos de congregar, como é o costume de alguns. Antes, façamos admoestações, tanto mais quanto verdes que o dia se aproxima. Então, irmãos, essa palavra diz assim que a gente não pode deixar de congregar, porque vem um dia, e esse dia na minha Bíblia, não sei na sua, esse dia, que o dia, ele está com D maiúsculo, não sei na sua Bíblia, tá? Porque esse é um dia especial, é o dia do Senhor. E ele diz assim, como não é o costume de alguns, a gente não quer também criticar quem está em casa, né? Eu sei que por algum motivo, de alguns sintomas, tem pessoas em casa, né? E hoje nós somos gratos a Deus pela tecnologia, né? Estamos aqui, estamos transmitindo o culto para outras pessoas. Eu quero que você aproveite que você está na sua casa, manda um link para alguém, né? Faz com que essa ministração ou esse culto chegue em outros grupos para alcançar mais pessoas. Então, baseado nesse texto, né, foi onde a minha mãe, eu não quero ministrar sobre minha mãe, mas o que é que acontece? Ela me incentivava a ir para a igreja e eu não deixava de ir para a igreja. E isso foi bom, porque fez em mim, criou uma estrutura de estar sempre na casa do Senhor, ao ponto de Deus me dar essa oportunidade, essa responsabilidade de estar na frente de uma igreja. E eu vou dizer, é uma responsabilidade, não é brincadeira, mas é uma responsabilidade, mas existe graça. E nós fazemos isso com alegria. Eu gosto de dizer para as pessoas que estão conosco, né, que a gente deve se divertir com aquilo que nós fazemos, se é cantando, se é tocando, ou se é ministrando, né, porque Deus nos chamou para isso. E o que Deus chama não é difícil, é responsabilidade, mas não é difícil. E sobre esse assunto, né, vamos dizer assim, de escatologia, né, nós vamos dar uma pequena pincelada aqui, em uma aula que tem no Rema, né, sobre escatologia. Então, tem alguns pontos que são importantes, né, porque a gente precisa aprender sobre ressurreição dos mortos e juízo eterno. Né, eu não vou levantar a mão aqui e perguntar quem tinha medo, né, de falar sobre Apocalipse. Né, tinha gente que nem abria a Bíblia né, nesse livro, que é o último livro da Bíblia. Mas assim, é um assunto bastante abordado, né? Tem 37% da Bíblia fala sobre a vinda de Cristo. Né? E também podemos ver que revela a glória, né, de Jesus Cristo e o reino dele. Queria que você também abrisse lá em Apocalipse, capítulo 19, versículo 10. Vou ler algumas importâncias, né? Porque nós precisamos estudar sobre ressurreição dos mortos e juízo eterno. Então, todas as pessoas que morreram, elas vão ressuscitar. Né? E é nós que estamos vivos. Nós vamos aprender. Então, Apocalipse 10. Desculpa, irmão. Apocalipse, capítulo 19, versículo 10. Nós sabemos que o apóstolo João, né, ele teve a visão Jesus abriu para ele, né, o que ia acontecer. E no versículo 10 e capítulo 19 de Apocalipse, diz assim: Prostrei-me antes aos seus pés para adorá-lo, e porém me disse: Vê, e não façais isso, seus conservos, dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então, diante daquela tão grande revelação, João quis se prostrar diante dos anjos. E ele disse: olha, eu sou servo contigo, ó Jesus, mas adoro a Deus. Então a vinda de Jesus é para que a gente possa ver as coisas que irão acontecer. Né? Também temos que... E a revelação daquilo que vai acontecer também nos estimula à santidade. Né? Não ao medo. A gente não precisa ter medo do que vai acontecer, mas nós precisamos estar santo. Né? E essa palavra santo, ela não quer dizer que a gente vai andar com a auréola na cabeça, né? ou que não fala com ninguém e está sempre andando assim porque eu sou santo. E esse santo é se apartar daquilo que é mal, né? Abstendo daquilo que é mal e apegando-se ao bem. Então, nos estimula a santidade, a vinda de Cristo. Não medo, a gente não precisa ter medo, né? Eu sei que quando a gente era criança e dizia assim: lá vem tua mãe, lá vem teu pai, né? A gente temia de medo. Mas não é isso, a gente precisa viver uma vida de santidade. E a vida de santidade é apartar do mal, é estar sempre preparado. A gente não sabe, né? Quem sabe aqui o dia que Jesus vai voltar? Né? Ninguém sabe. Então, como é que a gente precisa saber quando vem uma visita na nossa casa?
A pessoa liga, né? A gente estava até falando isso hoje, que com as culturas, né? Principalmente a europeia, para você ir para a casa de alguém, você precisa avisar a pessoa. Eu estou chegando aí, eu posso te visitar. O brasileiro não, né? Bate na porta, estou chegando aí na tua casa, abre a porta. Né? E a gente precisa estar sempre com a casa arrumada, né? Organizada, porque a gente não sabe quando Jesus vai voltar. Diga comigo, eu não sei quando Jesus vai voltar. Então eu preciso estar bem arrumado, a minha casa precisa estar bem limpa, a grama, né? Você que tem grama, você tem que ter um muro. Inclusive a gente fez uma faxina na casa, a gente precisa estar com a casa sempre limpa. Então a vinda de Jesus, ela estimula a santidade. Essa palavra juízo, também nós vamos aprender lá na frente. Então, também lá em Hebreus, eu queria que você abrisse lá em Hebreus 6, ressurreição dos mortos e juízo eterno não é algo que alguém inventou, não é algo que eu estou tentando, né? Ela faz parte da doutrina, ou seja, os pilares da doutrina de Cristo, né? Eu gosto de falar sobre isso, e aqui é notório ver algumas pilastras nesse prédio. Esse prédio ele não tem ele tem um primeiro andar, e é possível por causa de colunas. Então a doutrina de Cristo, ele tem pelo menos seis elementos que nos traz algo forte, né? E você abre lá em Hebreus capítulo 6, versículo 1 e 2, e ele diz assim, ó: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixamos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas, a fé em Deus, ensino de batismo e da imposição de mãos e da ressurreição dos mortos e juízo eterno. Então é doutrina de Cristo, não é doutrina de homens. Foi Deus que estabeleceu esses pilares. Então nós precisamos entender a ressurreição dos mortos e o juízo eterno. Incentiva também ao serviço de Cristo. Queria também que você abrisse lá em 1 Coríntios, capítulo 3. Aleluia. Capítulo 3 de 1 Coríntios, versículo 9. Porque aprender sobre ressurreição dos mortos e juízo eterno também nos incentiva a servir. Por que nos incentiva a servir? Porque as nossas obras, que nós vamos ver lá na frente, na questão do julgamento, é onde nossas obras, as obras do crente e as obras do não crente, vão ter dois tipos de julgamento que nós vamos ver lá na frente. Mas esses versículos eu estou lançando para que você possa lembrar, para quando nós estivermos nos pontos, você vai entender cada parte disso aí. Então em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo de 9 a 15, ele diz assim: Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. O 10. Segundo a graça de Deus que nos foi dado, lancei o fundamento, como prudente construtor. O outro edificou sobre ela. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se alguém edificar sobre um fundamento, e outro é ouro, prata, pedra preciosas, madeira, feno, palha, manifesta-se tornando obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque será sendo revelada pelo fogo, o qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém sobre o fundamento edificou, receberá o galardão. O 15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas si mesmo será salvo, todavia, com que através do fogo. O que ele está querendo dizer aqui? Que não existe outro fundamento, a não ser aquele que Cristo estabeleceu. Né? Além dos fundamentos elementares que eu falei, Deus, ele estabeleceu o amor, né, para que a gente possa viver o fruto do Espírito. A gente precisa ser longânimo, e o que passar disso vai ser provado. Então, se você andou em amor, se você andou sem amor com as pessoas, tudo isso vai ser provado lá na frente, que nós vamos ver. Então, aquilo que nós estamos fazendo
né, a ressurreição dos mortos, juiz eterno, ele nos incentiva a servir ao Senhor, né? Nós precisamos servir uns aos outros, como eu gosto de falar isso aí. Não existe uma obra de Cristo no seu coração se você não consegue servir uns aos outros. Nós nascemos para servir uns aos outros. Que eu queria que você repetisse isso comigo. Diga: eu nasci para servir uns aos outros. Vocês estão entendendo, irmãos? Estou falando rápido. É porque é muito assunto e a gente vai chegar lá. Amém? Então, saber disso também é a nossa bendita esperança. Eu queria que você abrisse também lá em Tito. Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2, versículo de 11 a 14. Eu estou aqui com o chat do YouTube aberto, tá bom? Não tenha medo de ressurreição dos mortos, nem juízo eterno. Nós vamos aprender sobre isso. Então, versículo de 11 a 14 de Tito, diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegados à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. O 14 diz assim: o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remirmos, de toda iniquidade, purificar a si mesmo, um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então tem uma bendita esperança para quem está vivo. E nós vamos ver lá na frente. Eu estou soltando algum versículo que eu quero que você vá, depois se que você quiser tomar nota, assistir de novo essa ministração. Então, para que despertamos para a consciência da eternidade e a brevidade da vida, nós vamos viver eternos. Nós somos um ser eterno. Apesar de estarmos aqui, né, nós temos 5 sentidos. Vou tentar lembrar que é a audição, visão, tato, paladar e olfato. Então nós somos um ser, né? Deus nos fez um espírito, mas Ele nos deu um corpo. E com esse corpo físico nós tocamos as coisas, né? Eu sinto o cheiro da minha esposa, eu sei a comida que ela faz, eu gosto da comida, né? Top. Então eu vejo ela, eu toco em coisas. Então é essa forma que o meu ser, o meu espírito tem contato com esse mundo, né? Então por isso que a gente não pode pegar e dar um murro em ninguém, né? Que isso é uma violação, é um crime. Mas nós temos esses 5 sentidos. E nós precisamos entender que a nossa vida ela não está limitada ao que a gente vê. A nossa vida é eterna, por mais que nós estejamos nessa vida. E esse período que nós passamos nessa terra, né? Uns vivem 30, 40, 60, 90 anos. Tem gente que já passou de 100 anos nessa terra, que é muito tempo. Né? A Bíblia diz que o que passa de 70, 80 é canseira. Mas esse tempo que nós estamos aqui na terra, a gente precisa ter a consciência das boas obras. E nós, como os cristãos, nós precisamos ter as nossas boas obras. E essa boa obra que eu estou falando, irmão, ela não substitui a salvação, o confessar Jesus Cristo. Nós precisamos confessar, para quem não é crente, que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador das nossas vidas. As obras, o que você faz, ela não tem o poder de salvar você. Mas as obras que eu faço não é você ser caridoso com alguém. Isso também faz parte. Mas as boas obras é você andar em amor. E se você pode me perguntar, né? Você vai lá em 1 Coríntios, dá uma lida em 1 Coríntios que você vai ver quais são as obras. Também dá em Gálatas 6, 5, que fala do fruto do Espírito, que você precisa andar em amor, você precisa andar em compaixão com as pessoas. E assim por diante. Amém, irmão? Então, estimula a perseverança nas aflições. É bom a gente saber, porque isso nos estimula a ser perseverantes. Nós precisamos ser perseverantes nas aflições. Quem já passou por alguma aflição aqui? Não tenho vergonha não, irmão. Eu passei e foi difícil, não foi fácil.
como o Dani falou, né, e não quero ficar entrando nisso. Amém? Então, eu quero falar sobre duas ressurreições que vão acontecer, que é a ressurreição, né, a primeira ressurreição, que foi através de Jesus Cristo. Jesus Cristo foi a primeira ressurreição, e a Bíblia diz: quando a gente morreu com Cristo e ressuscitou com Ele, ganhamos a nossa vida eterna. Por isso que o batismo, quem já se batizou nas águas aqui? Por isso que o batismo se representa imersão na água e saindo da água. Nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele. E eu queria que você abrisse lá em 1 Coríntios, capítulo 15. Nós vamos dar algumas passeadas aqui na Bíblia, para que fique bem firme o que nós estamos falando. Amém? Enquanto você está abrindo aqui, eu quero dizer que eu não estou triste não, irmãos. Estou feliz. Minha mãe partiu, mas estamos contentes aqui, nós estamos animados, porque aquilo que Deus estabeleceu para essa região, ela vai acontecer. Independente daquilo que nós estamos vendo, daquilo que nós estamos percebendo, né? Nós não vivemos pelo que nós percebemos, nós vivemos pela fé. E aquilo que Deus colocou no nosso coração não foi ideia minha, não foi ideia da minha esposa, da minha família, foi Deus mesmo que colocou uma visão para essa região. E quanto mais nós vamos, a região vai crescendo, a visão ela vai se alastrando por esse lugar, e eu creio que grandes coisas vão acontecer aqui, irmãos. Vidas vão ser transformadas por causa da revelação da palavra. Amém? Você não está animado? Diga amém. Amém, irmão, se anima. A visão de Deus é grande. Amém? Não tem medo da visão. Por causa da visão, Ele vem dar a provisão. Então, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20. A Bíblia diz assim: mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Então, Jesus ressuscitou, foi a primeira pessoa a ressuscitar como homem. Ele tem um corpo glorificado. Então, Jesus ressuscitou. O fato dele ter sido, ele era Deus, como a Bíblia fala lá em Filipenses 2, diz que ele deixou a sua glória e veio como forma de homem. Para Jesus foi a parte mais humilhante, né, ter vindo como homem para cá, porque ele estava sujeito a errar, mas ele não errou como homem. Ele permaneceu puro, mas ele ressuscitou por mim e por você. E isso foi as primícias, né? E os que morreram em Cristo e depois os crentes vivos, ambos também vai estar lá no arrebatamento. Eu quero que você abra lá em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Versículo 15 a 17. Vão haver duas ressurreições. Uma para a vida e a outra para a condenação eterna. Então, quem morreu em Cristo, nós vamos aprender agora nesse versículo, aqueles que morreram, meus avós, seus bisavós, pessoas antes de 2000 anos para cá, todas as pessoas que morreram e as pessoas que ainda vão morrer, todos vão ressuscitar, uns para a condenação eterna e outros para a vida eterna. No versículo 15 do capítulo 4, diz assim: ora, ainda vos declaramos por parte do Senhor isto, nós os vivos que ficamos até a vinda do nosso Senhor, de modo algum procederemos àqueles que dormem. O que é que ele quer dizer? Então, tem gente dormindo no Senhor. Os meus bisavós, minha mãe, outras pessoas, parentes seus em Cristo, eles estão dormindo no Senhor. E o versículo 16 diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoado a trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, o que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim seremos
estaremos para sempre com o Senhor. Então, Paulo escreveu aos Tessalônicos, né, porque estava tendo essa situação dos mortos em Cristo. Ele está dizendo, quem vai morrer, quem não morre, quem vai viver. Então, Paulo vem falando, né? Ele diz, olha, isso aí é para quem não fique como os gentios sem esperança. Né? E se você pode ir para um enterro de um cerimonial de quem não é crente, né? E eu já fui para alguns, é muito pranto, irmãos, é pranto. Mas se você for para algum que é o de algum crente, né? Quem já foi aqui para de algum crente, você vê que existe uma paz, porque nós sabemos para onde eles vão. A Bíblia mesmo diz, não sou eu que estou dizendo, a Bíblia está dizendo, e nos primeiros versículos aqui, no versículo 13, ele diz assim, ó, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes a respeito do que dormem, para não vos entristeceis como os demais, que não têm esperança. O 14 diz assim, pois se cremos que Jesus ressuscitou, morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus Cristo, trará a sua companhia os que dormem. Então a gente não precisa ficar sem esperança. Eu queria que você dissesse com convicção, diga, eu não preciso ficar sem esperança. Então quando você vê um ente seu querido, irmãos, que confessou a Jesus Cristo, porque a gente não pode julgar ninguém, no último momento ali a gente não pode julgar, se aquela pessoa pecou, fez muita coisa errada que você mesmo viu, e no momento exato ali, a pessoa se arrependeu, irmão, não cabe a você, nem a mim, a estar julgando ninguém. Mas mediante a Bíblia diz que vai haver uma ressurreição. Quando Jesus vier às nuvens, não é a segunda vinda de Jesus, ele vai vir às nuvens, quem morreu em Cristo vai ressuscitar, e aqueles que estão vivos como nós, que pode ser o arrebatamento, né? Pode ser daqui a algum minuto, pode ser daqui a uma hora, pode ser amanhã, a gente não sabe, nós vamos receber um corpo glorificado, e vamos se juntar, e vamos viver para o Senhor para sempre, amém? Então não cabe a nós estar julgando ninguém, eu não posso julgar, diga comigo, eu não posso julgar, só quem sabe é Deus, quem vai para o céu e quem não vai, amém? Tá certo? Então não vamos julgar, não é a nossa função julgar. Também, irmãos, então como você vê, vai haver, né, essa ressurreição para a vida, né? Mas olha, tem uma ressurreição também que vai acontecer na condenação, para a condenação das pessoas. Eu quero que você abra lá em João, por favor. Evangelho de João. Capítulo 5, versículo 28. Quero trazer condenação, não quero trazer medo, né? Apesar de que é um nome estranho, ressurreição dos mortos e juiz eterno, mas não queremos trazer medo. A Bíblia nos esclarece, e como eu li antes, né, há bastante motivos para que a gente possa aprender, né, para que a gente viva uma vida, né, servindo ao Senhor com santidade, ser santo, entender sobre a vida, que ela não é só breve aqui na terra, ela é uma vida eterna. Mas em Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 28 e 29, a Bíblia diz assim, não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então, irmãos, as nossas obras, elas vão determinar para onde nós vamos. Então, como eu disse, nós não podemos julgar, mas você pode se julgar. Você mesmo é o ponto de julgamento a si mesmo. É tanto que, quando a gente lê versículos da Santa Ceia, a Bíblia diz, nos versículos posteriores que nós lemos, vamos ler lá, para não ficar nas minhas palavras. 1 Coríntios, capítulo 11. Então, como a gente leu lá, né, agora no Evangelho de João, Jesus diz que uns vão ressuscitar para a condenação e outros para a vida eterna. E em 1 Coríntios 11, no versículo 26, ele diz assim, o versículo 27, porque, por isso, aquele que comeu o pão
ou beber do cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e sangue do Senhor. Esse indignamente, eu ministrei a outra Santa Ceia, se você puder ouvir no YouTube, né? Essa questão de discernir o corpo, fala de discernir os irmãos. No versículo 28 diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então a gente precisa estar se examinando. Diga, eu preciso me examinar. Irmãos, nós precisamos nos examinar. É da onde procede a nossa vida eterna. É onde a gente já sabe, agora a gente já aprendeu que existem duas ressurreições. Uma para a vida e a outra para condenação. Eu quero ver com vocês aqui pelo menos 7 pontos de julgamento. Eu vou ler alguns e outros nós vamos ver os versículos, né? O primeiro, né? O julgamento dos pecados. Então, Jesus na cruz assume os pecados dos cristãos. Então, o nosso pecado já foi julgado através de Jesus Cristo. Então, por isso que quem é crente, existe a ressurreição para o julgamento. Esse julgamento é das obras do cristão e não dos pecados, porque nós já fomos justificados. Então, quando a gente pega o cálice do Senhor, come do pão e bebe do cálice, significa, a Bíblia diz, em memória de mim. Isso não é para a gente ter pena de Jesus. Você está entendendo? Esse memória é para dizer assim, foi feito um pacto, né? Foi pago um preço por mim. Então, eu constantemente estou fazendo isso em memória do Senhor, até que Ele venha. Por que até que Ele venha? Porque você pode, não é o assunto que nós vamos entrar, nós precisamos estar deixando isso sempre na nossa frente, porque alguém morreu e ressuscitou por mim. Eu preciso viver uma vida santa, as minhas obras precisam estar corretas para que eu possa receber no final de tudo a salvação. Essa salvação que foi feita, mas a salvação de Jesus nos levar. Amém? Eu estou dando uma pincelada, né? Isso tem uma matéria do Rema lá no Rema que você estuda quase 15 dias, né? São 8 aulas, né? Se eu não me engano. Não, 16. São 7 dias de aula. Então eu gosto dessa matéria, né? De escatologia. E eu estou falando sobre ressurreição dos mortos e juízo eterno. E tem outras coisas a mais. E esse julgamento do nosso pecado foi através de Jesus Cristo. Então, o auto-julgamento foi aquilo que a gente já leu, que está lá em 1 Coríntios, nós precisamos estar nos julgando. E o julgamento das obras dos cristãos, que é quando Jesus nos levar, as nossas obras vão ser julgadas. Também tem o julgamento dos gentios na volta de Jesus, que é quando Jesus volta, né, vai ter o julgamento dos gentios. E abre lá em Mateus, por favor. Mateus capítulo 24, 25. Sei que você está calado, mas no final eu sei que você vai se regozijar, porque nós vamos fechar isso aí com um pensamento. Eu sei que essa matéria é uma matéria que traz assim algumas coisas. Eu sei que esse assunto traz algumas coisas assim que diz respeito ao nosso futuro. E tudo aquilo que fala do futuro, a gente fica meio assim, mas é um futuro glorioso para a nossa vida, porque foi Jesus que estabeleceu a nossa redenção. Versículo 31 a 34, capítulo 25 de Mateus. Diz assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão resumidas em sua presença. E eis que separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino, pois estás preparado desde a fundação do mundo. O 34, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes. Então ele vem falando aí algumas ações, né? E não é para a gente fazer aquela caridade, e sim a gente pregar o evangelho, fazer aquilo que Deus chamou a gente para fazer.
mesmo superando a vergonha, superando a timidez. Deus nos estabeleceu num chamado, nós precisamos estabelecer isso diante dele. Então, você está falando aqui diante de uma pessoa que é tímida, né? Eu era tímido, vou dizer assim. Depois eu perdi a vergonha. Mas muitas coisas que eu tinha receio de fazer, eu estou fazendo porque eu tenho uma consciência de que as minhas obras vão ser julgadas, né? Deus não vem como um homem, um pai ruim, me julgar da coisa ruim. Ele vai ver o que eu fiz com aquilo que Ele colocou na minha vida. Amém? Então, o quinto julgamento que nós vamos ver também é o julgamento de Israel na volta de Cristo, né? E Deus vai julgar Israel. Por que Deus vai julgar Israel? Porque Jesus veio para eles e a Bíblia diz que eles não aceitaram, então vai vir um julgamento. O sexto julgamento é o julgamento dos anjos caídos, que é depois do milênio, que eu queria que você também abrisse lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 7. Então, os demônios, aqueles demônios que ficam perturbando as pessoas, que ficam entrando no povo, que ficam atiçando o povo, que ficam trazendo coisa ruim para o povo, desculpa a palavra, irmãos, esses infelizes, eles vão ser julgados, não se preocupe, vai ter um julgamento para eles, e eles sabem disso, é por isso que eles perturbam as pessoas. Desculpa a palavra, tá bom, irmão? Mas eles não merecem honra. Versículo 7 a 10 de capítulo 20 de Apocalipse, diz assim: quando, porém, se completar os 1000 anos, Satanás será solto da sua presença e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessa é como a areia do mar. Marcharam, então, pela superfície da terra e assim atiraram o acampamento dos santos e as cidades, e aqui a cidade querida, Desceu, porém, fogo do céu e as consumiu. O diabo o seduziu, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Eita glória! Então diga aleluia! Esses demônios, esses infelizes, eles vão ser atormentados. Então, eu vou ler esse último julgamento e eu vou falar com minhas palavras, que não tem como eu exemplificar, que em breve nós vamos ter aqui, né, uma TV, um data show, algo que a gente vai, em nome de Jesus, explicar para você ver. Mas o último julgamento são o julgamento dos ímpios, né? Eu vou, antes de falar disso, eu vou dar a explicação. Quando a gente falou do arrebatamento, então eu vou falar aqui com você, imagina aí com a sua mente, que Jesus, ele morreu, e há mais de 2000 anos atrás, a gente recebeu essa redenção através de Jesus. Então, nós estamos completando cerca de 2000 anos. Então, há uma probabilidade, em breve, que eu não sei o dia, de Jesus voltar. E esse voltar, ele não vai pisar na terra, ele vem nas nuvens. Então, quem morreu em Cristo durante esse tempo, está dormindo no Senhor. E nós vivos vamos ser arrebatados. Antes disso, as pessoas vão receber a primeira ressurreição, que é para a vida eterna. Amém? 7 anos das bodas do Cordeiro nos céus, onde as pessoas vão receber o galardão, que é o julgamento das obras. 7 anos na terra de tribulação. Então, é bom você não ficar, irmãos. Seja salvo. Confesse Jesus Cristo, você que está aí na internet. Depois desses 7 anos, vai ter 1000 anos que Jesus vai vir, e a igreja vai vir, vai passar 1000 anos de reinado aqui nessa terra, de paz, sem demônios nenhum. E como eu li que vai ter Gog e Magog, foi quando os demônios vão ser libertos. Então vai ter uma confusão, vai vir fogo nos céus. Então Jesus vai vir, essa é a segunda vinda de Jesus. A segunda vinda de Jesus não é no arrebatamento, é quando ele vir aqui sobre a terra, e vai vir o trono grande dele, branco, onde ele vai julgar os ímpios, e vai ser a segunda ressurreição para a condenação. Então abre lá em Apocalipse, capítulo 20, já está aí, né? Versículo 11 e 15. E diz assim: vi um grande trono branco, e aquele que se assentava nele se assenta,
de cuja presença fugia a terra e os céus, e não se achou lugar para ele. Era tão grande, o trono do Senhor é grande. Amém? Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé, diante do trono. Então se abriram-se os livros, ainda outro livro, o livro da vida, e foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme os que se achavam escritos nos livros. Então, aqueles que não confessam Jesus Cristo, aqueles que não vivem uma vida reta, que a gente não pode julgar quem é, mas a Bíblia diz, aqueles que morreram sem Cristo, eles vão ressuscitar para serem julgados segundo as suas obras. Olha só o que acontece. Isso não tem nada a ver com a gente, porque vocês lembram, a gente vai vir aqui, vai receber o arrebatamento, vai vir com Jesus, vai vir julgar a terra. No versículo 13, ele diz assim, deu o mar os mortos que nele estavam, e a morte e o além entregaram os mortos que neles haviam. Então, tem pessoas que nunca acharam um corpo, não é verdade? Em 2002, o ônibus espacial entrou na atmosfera, em choque com a atmosfera da Terra, se evaporou os corpos, mas a Bíblia diz aqui, que o além vão dar os corpos. Porque precisa dar, a pessoa precisa receber uma ressurreição. Porque ressuscitado, a pessoa vai estar ali eternamente, né, no corpo, vai sentir no corpo, na alma e no espírito, a condenação eterna. E o além, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago do fogo, e esta é a segunda morte, e o lago do fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago do fogo. Irmãos, a gente precisa se regozijar, porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Nós não vamos para o lago de fogo e enxofre. Então, é bom a gente viver uma vida santa, uma vida reta. Por mais que as pessoas nos critiquem, por mais que a gente deixe de viver coisas naturais, né? O que tem tantas coisas boas, carnais, eu vou dizer que é ruim, algumas coisas carnais. Não quero ser indiscreto, falar publicamente. Tem coisas carnais que são boas. Mas para a nossa carne é bom, mas para a amizade com Deus não é boa. E isso procede de uma morte eterna. E bom, irmãos, é a gente servir ao Senhor. E eu falei no começo, né, em Hebreus 10, 25, que nós não podemos ter esse costume de deixar de congregar, irmãos. É bom congregar. Não estou trazendo medo para você que está aqui, para você que está em casa, para você que está aí na rua. É bom congregar. É uma instituição, foi Deus que criou, através de Jesus Cristo, a igreja. Estamos aqui não pela minha ideia, pela ideia dos irmãos, é Deus. Desculpa. Foi Deus que estabeleceu a igreja. E nós precisamos estar felizes com isso. Porque vai haver um dia, irmãos, que vai haver dois julgamentos. Os julgamentos das nossas obras e os julgamentos dos pecados daquelas pessoas que praticaram o mal. Então nós precisamos incluir no livro da vida o nosso nome no livro da vida, para que a gente viva uma vida eterna com o Senhor, e não uma vida eterna na condenação. Por isso que quando a gente, eu vou lembrar mais uma vez, por isso que quando a gente pega o cálice, levanta, eu digo, levante, coloque diante do Senhor, né? Não é passando na cara do Senhor, a gente não tem essa autoridade, mas a Bíblia, Deus gosta quando a gente diz, Senhor, o que está entre eu e você é o sangue, então eu posso viver uma vida de ressurreição. E eu sei que vai vir um juízo para mim, e esse juízo é das minhas obras, porque os meus pecados já foram justificados, já foram julgados através de Jesus. Amém? Aleluia! Você pode se alegrar com isso? Amém? Então há a bendita esperança é que se a gente estiver vivo ainda aqui na terra, nós vamos ser arrebatados, né? E se a gente morrer, pode acontecer isso, irmão? Pode acontecer, né? Estamos num corpo, esse corpo aqui é corruptível, né? Se eu me jogar na frente de um carro, eu morro. Mas eu não quero fazer isso. Eu vou deixar minha esposa aí sozinha. Vai casar de novo não, né, irmão? Eu venho de madrugada puxar a sua perna. Amém, irmãos?
Eu gosto de brincar assim, porque eu sei que é um tema que traz assim um certo, mas a gente tem que se alegrar, irmão. Nós temos uma bendita esperança, e essa bendita esperança é morar para sempre com o Senhor. Amém? Você pode ficar de pé?